Eu saúdo os meus irmãos na paz do Senhor. É motivo de bastante alegria estarmos com essa responsabilidade tão grande que é falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela entra na divisão da alma do espírito, aleluia, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Se o seu coração hoje veio para adorar a Ele, então nesta noite você vai receber a virtude dEle neste lugar, louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Se o irmão puder colocar aí, a irmã puder colocar aí, para que eu possa ler na tradução dos irmãos geral, né? Diz aí a palavra do Senhor: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Podeis sentar, meus irmãos. Eu quero fazer, nesta noite, através do Espírito Santo, eu me sinto privilegiado de poder pregar ou de poder falar a respeito do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a qual Deus, Ele resolve derramar nos últimos dias sobre toda a carne. Como está escrito em Joel, o Senhor nosso Deus, nós tivemos a época em que Ele mesmo regia a humanidade. Chamamos isso de teocracia, Deus regendo a humanidade. Houve também a era em que o Filho esteve neste mundo. Cristo liderou muitos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é considerado um grande profeta por muitos, o Filho de Deus por outros. Pedro, um certo dia, quando Jesus pergunta a ele: quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E aí alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um grande profeta. E ele pergunta para Pedro: mas e tu, quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz para ele: tu és o Cristo, Filho de Deus Altíssimo. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, aleluia, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Irmão, saiba de uma coisa nesta noite: os últimos dias da igreja é igreja cheia do Espírito Santo. Nesta noite eu sinto a presença dele aqui, porque Deus nos concedeu o seu Santo Espírito. E eu perguntei para Deus: Senhor, o porquê o Espírito Santo nessa época? Por que no nosso tempo? Por que na minha geração? E eu comecei a pesquisar o que vai acontecer nos últimos dias, porque é antes do grande e terrível dia do Senhor. Aleluia! Começou em Atos dos Apóstolos, o Pentecoste, a derramamento do Espírito Santo. E eu fiquei pesquisando e disse: Deus, eu quero entender o porquê nesse momento, porquê a igreja dos últimos dias. E o Senhor começou a me mostrar pela sua palavra: nos últimos dias coisas terríveis a acontecer. Existe uma tríplice aliança satânica sendo formada: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Satanás sempre quis tomar o lugar de Deus. Em Isaías revela isso, aleluia. Ezequiel diz que ele era um dos mais belos seres de luz, ele era quem regia os anjos, ele era alguém poderoso no céu, mas ele não se contentou com aquilo que Deus deu para ele. Então ele queria subir acima das estrelas e montar lá, aleluia,
aleluia, o seu trono. A Bíblia diz que ele quis ser mais do que o nosso Deus. Então Deus o tirou de lá, mandou ele para regiões celestiais, e até hoje ele está lá, mas um dia ele vai pisar ainda na terra. Tem gente que acredita que ele já está na terra, mas ainda não. O dia que ele chegar aqui, irmão, as dores, os ais acontecerão, mas eu quero dizer para você, nesse dia, o povo de Deus vai estar cheio do teu espírito, porque nós temos que combater, aleluia, isso que vai acontecer. É responsabilidade da igreja. O Espírito Santo desceu para uma função. O Espírito Santo não está nesse momento aqui à toa. Há sobre nós uma responsabilidade. Se eu for fazer a exegese de Joel, nós vamos encontrar uma terra seca, devastada. A Bíblia relata que houve lá uma praga. Joel profetiza, aleluia, dos gafanhotos, e vem a primeira, aleluia, leva de gafanhoto e consome. Aí vem a segunda e consome, a terceira e a quarta. A terra já estava desolada. Se eu fosse olhar para isso, aleluia, eu ia dizer e fazer um comparativo com o fim do tempo. Irmão do céu, se nós olharmos o livro de Apocalipse, como a Bíblia nos mostra, aleluia, os acontecimentos do último dia, e olhar o que estamos vendo lá em Israel hoje, é o sinal de que Jesus está voltando. A Bíblia é bem clara, Jesus falando lá em Mateus: olhai para a figueira é Israel, o fim dos tempos está próximo, aleluia, as nações estão se juntando contra Israel. É bíblico, irmão, aleluia. Israel está lá, o povo de Deus, e as nações estão se preparando para uma grande batalha, e eu vejo, como vi também, aleluia, lendo Joel, que havia pessoas lá, os anciões não estavam nem aí, os ébrios não estavam nem aí, eles não estavam entendendo, mas Joel disse: olha, ébrios, chorais vinhateiros, uvai. Sabe por quê? Nem o vinho vocês vão poder beber, porque a praga destruiu tudo. Irmão, eu fico vendo pessoas como ébrios, não estão entendendo nada, mas a vinda do Senhor Jesus está próxima, Ele voltará, diz a palavra do Senhor. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, está prestes a acontecer. E eu disse: Deus, é terrível. É terrível. Joel consegue narrar de uma maneira, irmão, em que parece que você está vendo o filme acontecendo. Joel, ele é contundente em suas palavras, aleluia. Eu quero ler aqui, se o irmão puder colocar aí para mim no capítulo 1 de Joel, aonde ele faz a narração ali, a respeito do que está acontecendo sobre os gafanhotos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver o versículo aqui para que nós possamos ler junto, irmão. Coisa terrível, coisa terrível. É tempo de nós se quebrantarmos diante de Deus, aleluia, aleluia. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, o que ficou da locusta comeu o pulgão. A terra já estava desolada por causa da seca que estava acontecendo, e ainda vem essas pragas destruir, aleluia, a terra. Irmão, isso vai acontecer em nossos tempos também. Está breve tudo isso acontecerá. Em Apocalipse diz, aleluia, que o dragão, o falso profeta, o anticristo, aleluia, sairá da sua boca, aleluia, rãs. Isso é praga imunda. A Bíblia diz que isso que vai acontecer, aleluia, vai incitar os governantes contra Jerusalém. É bíblico, está lá. Se você for ler e acompanhar o que está acontecendo, o que foi escrito, irmão, há mais de 2000 anos atrás,
Tudo que foi escrito lá está acontecendo hoje. E tem gente como ébrio dentro da igreja. Ele não entende nada. O mundo está caindo e para ele está tudo normal. Não está normal não, irmão. Estamos mais perto, aleluia, do que você imagina, do retorno daquele que subiu. A Bíblia diz que quando ele estava subindo, aleluia, os anjos olharam para aquele povo que estava olhando e disseram a ele: o que é que vocês estão olhando aí? Esse mesmo que hoje o viste ir, um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Te prepara, Israel, para ter um encontro com Jesus nos ares. Aleluia. 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 Aleluia, Joel vai em direção aos anciões e clama para os anciões. Ei, anciões, vocês não estão vendo? Isso daqui não aconteceu em época nenhuma. Vocês não conseguem perceber. Fala isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. É necessário que se conte aquilo que vai acontecer. Tem pessoas dentro da igreja que não sabem o que vai acontecer. A igreja vai entrar num período de perseguição. Aleluia, a igreja vai entrar, aí nós vamos ver se é crente mesmo. Irmão, crente de oba-oba não vai aguentar. Aleluia, o crente que vive atrás de profecia não vai aguentar. O crente que vive atrás de revelação não vai aguentar. Porque o cristão, aquele que espera no Senhor, ele sabe que o sofrimento vai chegar. Quanto mais sofrimento, maior é a vitória que ele tem lá no céu. Quanto maior a perseguição, maior é aquilo que Deus tem preparado para nós. Não sejais ignorantes a respeito do fim. Eles perguntaram para Jesus como vai ser, que hora se dará. Ele disse, enquanto estava aqui, ele disse, só o Pai sabe, eu não posso responder sobre isso, o Pai é quem sabe disso. Hoje Jesus já sabe, Ele está à destra de Deus, Ele sabe o dia que vai voltar, mas a Bíblia diz que é como um ladrão de noite. O ladrão não te avisa quando ele vem, o ladrão ele não vai dizer para você, olha, tal dia, tal horário, vou na tua casa. Ele vem de surpresa, irmão. Saiba de uma coisa, Jesus vai vir de surpresa, aleluia. Ainda que ele não venha para o coletivo, ele pode voltar para você ainda hoje. Então saiba de uma coisa, esteja preparado para subir, esteja preparado para o arrebatamento. Em nome de Jesus, o Espírito Santo desceu para que pudéssemos estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu em Atos dos Apóstolos. Eles estavam reunidos. Sabemos que tinham ali por volta de 120 que ainda estavam esperando. Eram 500, mas aí começou a diminuir, chegou aos 120 aproximadamente. Estavam reunidos no mandamento, esperando a promessa de Joel. Jesus havia confirmado essa promessa. Não saiam de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. E eles estavam ali orando, e a Bíblia diz que de repente, no meio da oração, irmão, que coisa gloriosa, é quando os crentes estão reunidos no mesmo lugar, com o mesmo Espírito, pensando a mesma coisa, elevando a Deus o seu pensamento, a sua adoração, e aí começa a acontecer algo diferente no meio da igreja. Como é bom estar reunido e você começar a sentir no coração uma chama arder no coração, e de repente essa chama toma o seu vizinho, toma o seu irmão ao lado, e a glória do Senhor é manifesta no meio da sua igreja. Em nome de Jesus, receba aí virtude, em nome de Jesus, receba aí poder, em nome de Jesus, receba o derramamento do Espírito Santo de Deus nesta noite. Aleluia. E eu perguntei a Deus ainda, Senhor, qual a diferença? Me mostra a diferença, Senhor, em nome de Jesus, eu quero aprender de Ti. E aí Deus me mostra, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a falta da presença e a presença. Sansão era cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se afastou de Sansão, a desgraça chegou na vida dele.
arrancaram seus olhos, fizeram ele sofrer, colocaram ele ali para rodar o moinho de bois ali, e ali estava ele, mas o cabelo dele vinha crescendo. Sem a presença de Deus o homem fica cego, sem a presença do Espírito Santo, aleluia, o homem é um cego, ele anda como um errante por aí, mas quando ele tem a presença de Deus, ainda que Sansão estava sem os olhos carnais, ele fez uma oração e disse: ainda uma vez coloque em mim o teu Espírito, aleluia, para que eu possa me vingar dos meus inimigos, e matou Sansão mais na sua morte do que em vida. Sabe o que é isso, irmão? Quando tem presença de Deus na vida do homem, ele fica cheio do poder, ele fica cheio da unção, e a unção despedaça os ferrolhos, a unção quebra barreiras. Em nome de Jesus, nesta noite, receba a unção de Deus neste lugar. Eu sinto a unção de Deus descendo aqui. Receba em nome de Jesus e saia daqui diferente do que você entrou. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Pedro antes do derramamento nega, Pedro depois do derramamento prega, e 3.000 almas aceitam a Jesus, aleluia. Pedro antes do derramamento fere a orelha de Malco, mas depois, aleluia, do derramamento, aonde Pedro passa, a sombra dele cura aqueles que estão precisando. Em nome de Jesus, vai recebendo aí, tem unção de Deus, tem derramamento do Espírito Santo, recebe em nome de Jesus o poder de Deus aqui nesta noite. Terra, lamana. Canta. Terras. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença marcante do Espírito Santo. Eu sinto a presença dele neste lugar. Jesus, antes do derramamento do Espírito Santo, ainda criança com 12 anos, debate com os doutores da lei, coisa terrena. Ele havia aprendido, aleluia, o Torá. Isso é obrigado, as crianças lá aprendem. Ele sabia discutir da lei, ele sabia falar. Jesus, depois que a pomba desce sobre ele, a voz vem do céu e diz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Em seguida ele foi levado ao deserto, aleluia, para batalhar nas regiões celestiais. O Satanás levou ele para tentar ele, aleluia. Sabe o que é isso, irmão? Temos duas esferas. Nós temos a esfera, aleluia, material, mas tem esfera espiritual. Tem, aleluia, nesse momento uma batalha espiritual acontecendo. Só os espirituais discernem as coisas espirituais. Eu quero dizer para você nesta noite, o Espírito Santo está sendo derramado para te fortalecer, porque quando ele desce, irmão, ele desce como fogo. Receba aí em nome de Jesus. Tem fogo de Deus aqui nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe diferença antes do derramamento e depois do derramamento. Moisés, no Antigo Testamento, ele está julgando o povo, julgando as causas, e ele se sente cansado. E ele vai pedir a Deus ajuda. Deus, não estou aguentando, está pesado o fardo. E Deus tinha derramado o Espírito sobre a vida de Moisés. O Espírito Santo, ele não é exclusividade nossa. Ele está antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele pairava enquanto Deus estava fazendo, formando, aleluia, as nossas galáxias, o nosso planeta. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele é antes, ele é presente, ele é futuro. Você consegue perceber a dimensão espiritual aqui nesta noite?
Você consegue perceber porque Deus derramou o teu Espírito sobre a tua vida? É porque tem batalha acontecendo, e sem o Espírito dele você já teria ido, você não teria resistido, mas aqui está Ele, aleluia, para te livrar, para te abençoar, aleluia, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus fala para Moisés: Moisés, então faz o seguinte, faz uma lista aí, coloca uns nomes aí, porque eu não vou dar mais espírito não, eu vou tirar do seu, da quantidade que eu coloquei em você. Ô irmão, como o Espírito Santo é lindo, como ele é maravilhoso. Ele pega um pouco do Espírito que estava sobre Moisés e dividiu por 70. Nunca haviam profetizado, mas começaram a profetizar em nome de Jesus. Irmão, o Espírito Santo está aqui, aleluia. Você que tem dom de profeta, saiba disso, irmão. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus, é um tributo dele. Ele é eterno, ele é glorioso, ele é maravilhoso. Então receba aí. Você que não profetiza mais, pode abrir a tua boca, porque o Espírito Santo vai encher você. Louvado seja o nome do Senhor. Dois estavam fora do arraial. E aí alguém viu profetizando, já correu lá na tenda. Ei, Moisés, estão profetizando aí. Tem dois profetizando. Josué já logo, opa, o senhor quer que eu resolva isso aí? Está com ciúme de mim? Quem dera todo mundo pudesse profetizar. Irmão, receba o Espírito Santo nesta noite. Ele quer fazer morada no teu coração. Ele quer te visitar nesta noite. Seja visitado aí por Ele. Ele está aqui, receba aí. Isso é dom de Deus para nossas vidas. Depois que li o Apocalipse relacionado ao grande dia do Senhor, eu confesso aos irmãos, eu já havia estudado, já havia lido, mas o Apocalipse está cada dia mais se cumprindo na vida da humanidade. Quando há poucos dias atrás as notícias chegaram que rasgaram a barriga das grávidas, e eu li lá, ai das grávidas. Eu disse, Deus está aqui. É atual. É bíblico. Está acontecendo. A igreja, uma grande parte dela não está atenta aos acontecimentos. Estamos preocupados em receber casas, viagens, carro próprio. Tem muita gente aí atrás disso, querendo receber profecia de viagem, de consagrações, sabe, você vai ser missionário para ir lá para a Europa. Oh, que maravilha, né? Mal sabe ele que lá, aleluia, tem um principado terrível, querendo ir para lugares onde não tem nem noção do que pode acontecer com a sua vida. Mas uma coisa eu digo, irmão, se você tem o desejo de verdade, o Espírito Santo pode descer sobre você, e você pode fazer a diferença na sua rua, no seu bairro, na sua cidade e no seu país. Ele não depende, está escrito lá, ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Essa é a promessa que temos de Joel, que viveu esse tempo terrível, em que ele estava vendo duas coisas Joel contemplava, o seu presente e o futuro da humanidade. É um livro apocalíptico, é um livro de revelação. O Senhor mostrou a Joel, irmãos, aquilo que aconteceria no fim dos tempos. E nós estamos como? Como é que você está a respeito disso? O que o teu coração fala contigo? O que é que você sente a respeito disso?
O povo rasgava as suas vestes, mas Deus não estava contente. O rasgar de vestes simbolizava o arrependimento, mas aquele povo não estava desta forma. Aquele povo, ele rasgava suas vestes, mas o coração estava longe de Deus. Mas nesta noite o Senhor quer se aproximar de mim e de você. Ele tem os seus olhos hoje voltados como chama de fogo aos fiéis da terra, Ele está procurando. Ele nessa noite está procurando um coração contrito. Nesta noite Ele está procurando alguém disposto a se levantar, aleluia, e dizer: Senhor, eu estou aqui, ó Pai, usa-me a mim, Senhor, em nome de Jesus. Irmão, entenda essa mensagem nesta noite. O tempo está perto, o tempo está próximo, a segunda vinda de Jesus vai acontecer e está iminente. E para quem não sabe como vai acontecer, a segunda vinda de Cristo, ela se dará em duas fases. A primeira fase é a fase em que a igreja não será visível para a humanidade. A primeira fase da vinda de Cristo, Ele vai descer, aleluia, até as nuvens, e a igreja vai subir ao encontro dEle. Lá em Tessalonicenses é revelado como vai acontecer. Primeiro os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, eles irão ao encontro de Jesus nos ares, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para sermos como Ele é, com corpo glorificado. E aí subiremos ao encontro dele, e ali se dará o casamento da noiva e o noivo, e iremos para ele com as bodas do Cordeiro. Vamos para bodas, aleluia. A segunda fase vai ser para livramento de Israel, aleluia. A segunda fase vai ser mais ainda marcante, porque o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração do povo de Israel para reconhecer Jesus como o Cristo, aleluia, como o Messias. Mas nesse dia em que a igreja já vai estar com Ele nos ares, em que Ele vai descer para defender o seu povo e colocar o seu reino, instalar o seu reino, nós viremos com Ele, estaremos descendo com Ele, ao som da trombeta, diz a palavra do Senhor. A trombeta vai tocar, a igreja vai descer com Cristo, e Ele vai reinar por toda a eternidade, porque Ele é Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus.